Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast promovido pela Intersystems Brasil, apresentado pelo Yuri Gomes. E hoje nós temos como tema Alinhando o Open Bank à LGPD. Ao lado direito na plataforma vocês irão encontrar uma caixinha para enviar as suas perguntas e ao final do webcast vamos abrir uns minutinhos para tirar essas dúvidas. Agradeço a presença de todos vocês e tenham um ótimo webcast. Bom dia mais uma vez, pessoal. Muito bom estar com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que, apesar de a gente estar falando também de Open Banking, se aplica a todos os mercados, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi inspirada na Lei Europeia de Proteção de Dados e várias outras nações, blocos econômicos, estão criando também suas leis de privacidade, todas elas com o objetivo de devolver às pessoas a tutela dos seus dados, né, que antes estavam muito soltas aí para todo mundo. Então, hoje as coisas que a gente vai ver aqui, elas se aplicam a vários mercados. A gente está colocando o Open Banking como um bom exemplo, porque tem muito dado pessoal correndo dentro de soluções de Open Banking. Bom, antes de a gente começar, vou falar um pouquinho sobre a Intersystems, que hoje é uma grande solução para ajudar na implementação de projetos de privacidade de dados, por ser uma plataforma de dados que está por detrás de aplicações críticas que executam aí no mundo inteiro. Então, nosso carro-chefe é o Intersystems Iris. O Iris é uma plataforma de dados que permite você armazenar dados com segurança, privacidade, criptografia. Permite, no Intersystems Iris você também tem barramento de dados, então tudo que você capta, transporta e entrega de dados, ele também faz a gestão. Permite aplicar criptografia, permite auditar a transação ponta a ponta. Então, dá para você ter privacidade também no transporte dos dados usando a plataforma Intersystems. E ela também tem, dentro dessa plataforma de dados, além do armazenamento, da interoperabilidade de dados, também tem gestão de API. Então, o Open Banking ele trabalha em cima de APIs, ou seja, APIs de integração entre sistemas, entre os parceiros financeiros que estão trabalhando em cima do dado consentido do cliente. Então, a gestão de API temos também, ela se integra ao barramento, se integra ao banco de dados de uma forma única, e aí você consegue fazer privacidade, segurança da informação, auditoria, ponta a ponta, de forma integrada. Okay? Então, temos ainda o Iris for Health, que ele traz as mesmas funcionalidades do Iris, mas para o mercado em saúde, inclusive trabalhando com padrões médicos e de privacidade na área médica, que os dados médicos são super sensíveis. Então, é um caminho bem interessante para que você mantenha a privacidade do prontuário médico, dos exames, e tudo tramitando de uma forma padronizada, com as boas práticas de gestão de consentimento, né, como o HIPAA, que é o modelo de consentimento e de privacidade de dados de pacientes elaborado lá nos Estados Unidos e adotado aí como modelo de privacidade em saúde para o mundo inteiro. Então, ajuda muito quando você já sai com uma plataforma de dados e de interoperabilidade de dados que já atende a vários padrões de privacidade e segurança da informação. O HealthShare é uma solução que a Intersystems tem para criar um registro de atendimento unificado. Hoje a gente está em redes hospitalares, você encontra grupos que comandam dezenas de hospitais ao mesmo tempo. Os dados eles não podem estar espalhados, eu tenho que ter uma visão unificada, e o HealthShare traz isso, né? A visão unificada de atendimento e de registro dos dados. E o TrackCare, que é uma solução de gestão clínica de hospitais. Então, essas 4 soluções que a Intersystems trabalha hoje, o Intersystems Iris ele apoia muito na elaboração de atendimento à privacidade na parte tecnológica.
Você pode saber mais sobre InterSystems Aires aí nesses recursos-chave, nos treinamentos online, muitos deles gratuitos. Tem a comunidade de desenvolvimento em português também. Tem a documentação online e o centro de atendimento 24 horas para quem já possui licença. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, criada em 14 de agosto, publicada em 14 de agosto de 2018, é uma lei que ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Falando, grosso modo, dados pessoais são nome, CPF, endereço, RG, CPF, qualquer tipo de dado que remeta a uma pessoa, né, a uma pessoa natural. Inclusive nos meios digitais, não somente nos meios físicos, em papel, em digital. Então, os dados das pessoas, agora, o tratamento deles pelas empresas e por outros agentes de tratamento são regulados por essa lei, né, com um objetivo muito claro, de proteger os direitos de privacidade, liberdade e livre desenvolvimento da pessoa natural. Então, esse livre desenvolvimento vem muito porque, às vezes, os dados pessoais são coletados e, da forma como eles são processados, podem originar algum tipo de preconceito, algum tipo de limitação à liberdade de exercício das pessoas. Então, dado hoje, se ele for mal utilizado, ele faz com que a pessoa ou possa sofrer preconceito ou possa não conseguir algo que ela deveria conseguir. Então, essa lei é muito importante. Bom, e a lei, ela define uma série de itens para fundamentar bem o que ela quer proteger. Então, ela define o que é dado pessoal como informação relacionada a uma pessoa, identificada ou identificável. É interessante, identificada é mais fácil. Você, pelo CPF, consegue chegar numa pessoa, você consegue saber quem é ela, a partir do CPF dela, ou de algumas informações, como o nome da mãe, nome do pai, nome completo. Tem vários serviços que, quando você vai acessar, eles te perguntam essas coisas e aí, com isso, eles têm certeza que você é você. E tem outros dados que acabam sendo indiretos, que, se eu vou coletando, eu consigo, de alguma forma, chegar em você. Como, por exemplo, quando você utiliza um computador, você ganha um endereço de IP, um endereço ali para utilizar a internet. Esse endereço de IP fica registrado. E, a partir dele, se eu for pegar esse endereço de IP, eu consigo chegar na data e hora que aquele endereço de IP estava válido. E se você se autenticou no computador e ganhou aquele IP, eu consigo chegar em você, porque o IP que você ganhou, mais o registro da data e hora do uso de transações com aquele IP, e o IP diz em qual computador você estava, e você estava no computador aquela hora, você chega na pessoa. Então, tem várias formas de você obter dados indiretos que fazem você identificar, chegar na pessoa. Então, todos esses dados são escopo da lei, no momento que ocorre uma transação, né, por parte de um agente. Só que tem alguns dados que eles são mais sensíveis. Esses têm uma camada de proteção adicional, tem que ter um cuidado adicional que a lei coloca, né? São dados que revelam a sua origem racial, étnica, a convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, né? Posições filosóficas referentes à sua saúde, à sua vida sexual, dado genético, biométrico, né? Então, tudo isso aqui é já de cara considerado dado sensível, que eu tenho que ter uma camada especial de proteção. Quando fala de dado genético ou biométrico, isso está muito em moda agora, né? Tudo, você vai na academia e eles estão coletando sua digital para te conceder acesso à academia. Então, quando você vai fazer uma operação na internet hoje, abrir uma conta via internet, já estão te pedindo uma foto do seu rosto do lado do documento. Então, assim, se banalizou bastante a coleta de dados biométricos para se certificar que você é você, muito por culpa também de que os demais dados, os dados que não são biométricos, dados biográficos, já estão à venda aí no mercado, todo mundo consegue ter acesso. É uma coisa impressionante, né? Como todo mundo já tem acesso
a esses dados biográficos de uma forma ampla. E aí, por questões de proteção ao crédito, por questões de combate a fraudes, acaba-se indo para uma segunda camada de confirmação, para saber se você é você, que é a biometria. Então, complicado isso. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Bom, dado anonimizado é aquele dado que uma vez que ele é anonimizado, eu não consigo mais chegar a partir desse dado no titular. Por exemplo, eu tenho um CPF válido e eu aplico um algoritmo para trocar os números desse CPF por exemplo, estrelinhas. Não consigo mais, então, por esse dado chegar na pessoa. Né? Então, tem várias formas técnicas de anonimização que permitem, com isso, você mascarar o dado, permitir que não se chegue mais o titular a partir daquele dado. É uma técnica de segurança que pode ser interessante em alguns cenários, principalmente em cenários de compartilhamento de dados. O banco de dados é onde fica esse conjunto de dados pessoais e, no final das contas, ele que tem que ser protegido. Aqui é interessante, a InterSystems tem um produto de banco de dados, que é o InterSystems Iris, que ele te permite armazenar dados com criptografia, que é uma das técnicas de anonimização. Então, fica bem interessante. Então, para proteger dados sensíveis, essa opção aí de InterSystems Iris para ser o seu banco de dados. Bom, a lei também, ela define alguns papéis, né? Então, tivemos a definição do que se deve proteger, do que é dado pessoal, do que é dado sensível, mas também tem que se definir os papéis. Então, quem é o titular? O primeiro papel é a própria pessoa natural. Então, eu estou abrindo uma conta de internet banking, lá no internet banking ou no aplicativo móvel de uma instituição financeira. Nesse momento, eu estou fornecendo meus dados pessoais para conseguir abrir a conta. Meu nome, CPF, endereço e assim vai. Então, eu sou o titular. Eu sou a pessoa natural que estou fornecendo meus dados. Para quem? Para uma empresa ou para uma outra pessoa. Como essa entidade, esse agente de tratamento, ele está recebendo os meus dados, ele é classificado como controlador. Né? Então, é uma empresa, uma pessoa que recebe seus dados pessoais para fazer alguma coisa com eles, né? A grosso modo falando, é conhecido como controlador. Só que é muito comum hoje em dia a terceirização e até a quarteirização. Né? É muito difícil de uma empresa ela conseguir fazer tudo sozinha. Ela acaba contratando outras empresas para ajudar numa série de outras atividades que ela tem, principalmente as atividades que não são missão final da empresa, né? Que não são atividades primárias, são mais atividades de suporte. Um exemplo clássico é call center, né? Ou central de atendimento, ou serviço de atendimento ao cliente, o tal do SAC, é algo que as empresas terceirizam bastante, né? Por questão de custo, por questão de produtividade, né? E por uma série de outras finalidades. Então, para que essa empresa contratada possa atender o seu titular, ela tem que acabar repassando seus dados para os sistemas, para os processos de negócio dessa empresa que foi contratada. Então, ela passa a operar os dados pessoais que o controlador possui, os dados que ele coletou do titular. Então, ele é classificado como um operador. Então, é bacana de saber, né, que quando você fornece seus dados para o controlador, ainda assim, talvez até sem sua ciência, esses dados são compartilhados com outras empresas que prestam serviços para o controlador. E a lei diz que agora isso tem que ficar claro. O titular tem direito de saber com quem os dados, com quais operadores os dados dele são compartilhados. Porque quando ele forneceu os dados dele, ele, a princípio, estava imaginando que era apenas o controlador que ia ter acesso a esses dados dele. Mas não. O que a gente vê é que esses dados também são passados para terceiros. Né?
E muitas vezes dados sensíveis, né? Biográficos, biométricos, sua face. Então, são coisas aí que são importantes você fazer você ter, né, o acesso ao que está acontecendo com o seu dado. A lei te permite isso, você conseguir saber com quem seu dado é compartilhado. Bom, e a lei define um papel muito interessante, que é o de encarregado de dados pessoais, né? O encarregado de dados pessoais, a sigla em inglês é o DPO, mas na lei é conhecido como encarregado de dados, o que ele é? É uma pessoa, né, que é nomeada, né, assim como você tem dentro da empresa um diretor, tem um ouvidor, tem um controlador da controladoria, ou seja, os vários cargos da empresa, agora passa a nascer um novo cargo chamado encarregado, que ele tem a missão de fazer a comunicação, a gestão da comunicação entre o titular e controlador no aspecto da privacidade. Ou seja, o titular, na lei, ele passa a ter uma série de direitos que ele pode exercer. E muitas vezes ele tem o direito de fazer requisições junto ao controlador, né? Ele tem o direito, por exemplo, de perguntar: peraí, quais são os dados pessoais que você tem sobre mim? Com quem você compartilha? Ele manda isso para um canal de comunicação. Esse canal de comunicação, pela lei, é o do encarregado de dados. Então, tem uma pessoa nomeada, internamente ele pode ter uma equipe, sim, né? Uma equipe para ajudá-lo a operar, mas ele é o responsável pela comunicação. Tem que ter um CPF, uma pessoa ali dos quadros da empresa ou contratado para fazer esse papel de encarregado de dados. E aí ele pode montar, obviamente, a equipe dele para fazer isso. Okay. Bom, seguindo, o que a gente tem? A gente tem a necessidade de estar em conformidade com a lei. Okay? Isso é interessante porque o que acontece? Boa parte da lei ela fala sobre os direitos que o titular de dados pessoais possui, né? Então, talvez eu tenha até isso aqui no slide. Aqui. A lei ela fala que o titular tem todos esses direitos aí, né? Então, ele tem o direito de obter uma confirmação se existem dados pessoais dentro daquela empresa. Às vezes eu comprei um carro e quero saber se meus dados estão lá ainda, lá na fabricante, na concessionária. Tenho o direito de ir lá e perguntar. Ele tem que me responder, tem um prazo para isso. Tenho o direito de perguntar pelo canal de atendimento estabelecido na política de privacidade da empresa. E aí ele vai ter um prazo e vai me responder. Eu tenho o direito de ter acesso aos meus dados que estão lá, saber exatamente qual é o meu número de CPF, qual é o meu endereço que está aí. Então, e uma vez que eu tenho acesso a esses dados, eu tenho o direito de pedir uma correção. Não, meu endereço não é mais esse, ou está errado. Meu telefone não é mais esse, está errado. Ele tem o direito de pedir essa correção. Então, todos esses direitos que ele vai exercendo, ele exerce junto ao canal do encarregado de dados. Ele tem o direito também, salvo alguma base legal que impeça isso, de pedir a eliminação dos dados dele. Então, eu comprei um carro, já até me desfiz do carro, mas meus dados continuam na concessionária e toda vez que eles lançam um carro, que eles vão fazer um evento showroom, estão me ligando, me enchendo o saco. Então, quero que meus dados sejam eliminados para ele não me ligar mais, né? Quero que meu contato seja retirado lá do marketing. Só que acontece que, por algum motivo legal, vamos imaginar aqui um cenário, ele, por alguma obrigação legal, tenha que manter esses dados por mais um ano. Então, eu posso conceder para ele a eliminação do contato com o telemarketing, mas, do mesmo jeito, ainda vou ter que continuar com o dado dele para cumprir alguma obrigação legal talvez do Banco Central, que pediu alguns dados sobre a compra do veículo, e aí ele tem que ficar com o dado mais 1 ou 2 anos, né? Só chutando aqui por alto.
Então, essa questão da eliminação, ela vai muito da legislação em cima daquele tratamento de dados que eu estou fazendo, né? O tratamento de dados de marketing, eu consigo eliminar, né? Então, não vai mais usar ali para tratamento de marketing. Mas, para o tratamento do cadastro do cliente, para a finalidade, por exemplo, de registro de transação financeira junto ao Banco Central, eu ainda tenho que manter aquele dado. Tá? Então, eu elimino ele só de um tratamento, mas de um segundo tratamento, talvez não. Tá? Então, salva a base legal. Então, imagine por isso que tem que ter o encarregado, porque ele define todas essas regras e consegue explicar tudo isso para a pessoa. Bom, a portabilidade, ele tem o direito de sempre obter uma cópia dos dados que tem sobre ele, afinal os dados são dele, ele forneceu. Ele tem o direito a obter esses dados de volta num formato aberto, então é importante esse direito. A eliminação dos dados quando o tratamento é legal, né? Então já está aqui isso. Informações sobre compartilhamento, ou seja, ele tem o direito de saber com quem que o dado dele é compartilhado. Informação sobre o não consentimento, ou seja, muitas vezes ele deu o consentimento dele e muitas vezes ele cassou esse consentimento, revogou. Então, ele tem esse direito de fazer essa gestão de consentimento dele, né? Quando a base legal é consentimento, ou seja, tem um tratamento de dados que exige consentimento, que nem a do Open Banking. A regra do Banco Central, da portaria do Banco Central, deixou muito claro nas operações de transação no Open Banking, ou seja, o Open Banking é essa nova regulação do Banco Central que permite que eu como cliente, por exemplo, do Bradesco, eu possa compartilhar o meu cadastro Bradesco com outras instituições e outras instituições possam operar esse cadastro que eu tenho no Bradesco para oferecer produtos e serviços que eu considero interessantes. Então, eu dou o meu consentimento do uso dos meus dados ali de cadastro do Bradesco para outras instituições também utilizarem. Ou seja, o dado ele se abre para outros, né? Já vou responder uma questão que veio aqui. Então, é interessante que aí com isso, ele pode a qualquer momento analisar os consentimentos que ele deu e retirar esses consentimentos. Todo consentimento tem o direito de ser revogado. E na hora que ele é revogado, você não pode mais continuar utilizando o tratamento que deu acesso àquele consentimento. Ele tem o direito de reclamar e tem o direito de se opor a um tratamento, portanto que não haja uma base legal que seja contra isso. Por exemplo, às vezes tem uma obrigação legal, tem uma base legal também que é de obrigação ali referente à justiça, de continuar fazendo aquele tratamento. Então aí não adianta ele se opor porque a justiça obrigou, porque tem uma legislação que obriga eu a continuar fazendo aquele tratamento. Surgiu uma pergunta aqui, vou responder. Gostaria de saber sobre os cookies e a LGPD. Alguns sites não avançam com as páginas se você não aceita os cookies. Tem como evitar isso, né? Isso daí é uma questão que ainda não foi regulada no Brasil, né? Ela foi muito bem regulada na Europa, na GDPR, mas no Brasil ainda não foi regulado. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que pela lei é o órgão que tem que regular isso, ainda não regulou sobre cookies. Cookies são pequenos pedacinhos de informação que ficam armazenados quando você acessa o website de uma empresa, né? Então, acessei lá, bradesco.com.br, né? Nesse momento que eu estou navegando ali no site, ele pode coletar algumas informações sobre aonde eu cliquei, o que eu preenchi, né? Dados que eu enviei, ele pode armazenar ali em cookie para quando eu voltar, eu ter aqueles dados, voltar no momento posterior, eu ter aqueles dados presentes, ou até para fazer marketing, né? Eu fui navegando num e-commerce ali, por exemplo, da Americanas.com, cliquei nos meus produtos ali, fui navegando, aquilo tudo pode ficar registrado em cookie no meu navegador, e quando eu entro num segundo website,
eu posso dar o consentimento para esse segundo website conseguir acessar esses cookies que ficou registrado de quais produtos eu cliquei, das coisas que eu fui fazendo, para que ele também aproveite essa navegação que eu fiz num primeiro site e faça e com isso me ofereça produtos e serviços que batem com o que eu pesquisei no primeiro site. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes vocês começam a navegar num website e aí os sites seguintes começam a mostrar coisas parecidas com aquilo que você pesquisou no primeiro site. Muitas vezes isso vem por causa disso, dos cookies que eu tenho armazenado, que eles vão armazenando tudo que eu fiz num website. E aí, na GDPR, você tem que coletar consentimento da pessoa que está navegando para que o segundo website possa usar isso, por exemplo. Né? Então, isso na Europa já está sedimentado, né? É consentimento. Né? Tem que aparecer um bannerzinho para o usuário para ele dar o consentimento em relação à coleta desses cookies pelo website, né? Porque é informação pessoal. Né? E, ao mesmo tempo, dá a possibilidade de ele fazer, inclusive, a gestão de quais os cookies que ele quer compartilhar. E aí, vem no Brasil, nada disso ainda está regulado, mas muitas das coisas da Europa estão sendo reaproveitadas no Brasil em relação à legislação. Bom, mas o que a gente vê? No Brasil tem uma corrente defendendo que não se precisaria colocar esse banner pedindo o consentimento para acessar os cookies do usuário, porque tem uma base legal chamada de legítimo interesse, ou seja, não se usaria a base legal de consentimento, se usaria a base legal de legítimo interesse. Né? No legítimo interesse, o que se coloca? Que a pessoa está acessando o site porque ela tem um legítimo interesse no conteúdo daquele site, no que ele pode oferecer. E o site está acessando os seus cookies pelo legítimo interesse de conseguir te dar uma experiência personalizada, né, em cima do que você já navegou. Então, as duas partes têm um interesse que isso ocorra e que, então, por isso não precisaria nem de se coletar consentimento. Já se espera da pessoa que está navegando que isso ocorra, né? Então, tem muita gente defendendo que por legítimo interesse eu não precisaria nem mostrar banner, nem coletar consentimento para cookie. Né? Bastaria sedimentar o legítimo interesse e na política de privacidade do site você ser bem claro de dizer quais cookies você está registrando, coletando, usando, né? E para qual finalidade você está fazendo isso. Né? E se a pessoa não concorda mais com isso, ela não vai passar mais a entrar naquele site. Né? Então, não precisaria necessariamente de consentimento. Tá? Então, isso ainda vai ser regulado no Brasil. Então, em relação a LGPD e cookie, ainda não está definido. Beleza? Vamos prosseguir. Então, todos esses direitos, ele tem o direito de exercer. Né? Então, para você permitir que ele exerça tudo isso, como é que, por exemplo, eu vou fazer ele, dar esse direito aqui para ele? Eu consegui responder para ele essa questão aqui de acesso aos dados. Se eu nem sei quais são os dados dele, se eu nem mapeei isso, então preciso mapear. Então vamos voltar ao fluxo da apresentação. Olha aí que legal, a gente tem bastante coisa para falar. Bom, para você tornar o seu Open Banking ou seus processos de negócio de forma geral, a sua empresa aderente à LGPD, você acaba fazendo um ciclo de atividades que elas podem ser em paralelo ou sequenciais. O importante é que o que você possa paralelizar, faça, porque a lei já está em vigor, inclusive a parte de sanções. Bom, a primeira coisa que você acaba montando é um diagnóstico. Um diagnóstico onde você faz uma série de perguntas para as áreas de negócio, para a TI, para quem tem acesso aos dados pessoais, pessoas-chave, não é sair perguntando para todo mundo. E com essas questões você consegue saber o que as áreas ainda não estão atendendo dentro da empresa em relação à privacidade. Então você faz perguntas sobre segurança da informação, perguntas sobre governança de dados pessoais, sobre por quanto tempo você mantém aquele dado, uma série de variáveis de análise. E aí você obtém um diagnóstico
e uma lista de não conformidades que o cliente se encontra naquele momento. Então, esse diagnóstico é isso, são questões que você aplica eletronicamente, presencialmente, junta tudo isso e aí você sai com um conjunto de medidas que tem que ser tomadas baseadas naquele diagnóstico que você fez. E essas medidas são colocadas num plano de ação para serem executados, né? E parte dessas medidas parte são de segurança da informação, outras são de adequação de contrato e análise jurídica, outras são de melhorar a governança dos dados pessoais para conseguir responder, e outras são de atendimento aos direitos do titular, né? Então, tem medida de tudo quanto é jeito, né? Mas é interessante que as primeiras medidas que você tem que tomar, primeiro, você tem que conhecer quais dados pessoais você trata. Então, você tem que inventariar os dados pessoais, ou seja, eu tenho cadastro de cliente, eu tenho cadastro de colaborador, eu tenho cadastro de candidato à vaga de emprego, eu tenho cadastro de ex-colaborador, cadastro de beneficiário e assim vai. Eu tenho que mapear. E dentro desses cadastros eu tenho lá nome, CPF, endereço, RG e uma série de outras informações que você tem que inventariar. E nesse inventário, você acaba classificando finalidade, base legal, plano de retenção e descarte de dados pessoais, que você não pode ficar com dado pessoal para sempre, com quem você compartilha. Ou seja, nesse inventário, você mapeia tudo o necessário para atender os direitos do titular. Aí você vai para definir política de privacidade, que é obrigatório, né, na lei. Então, você tem que ter a política de privacidade. A política de privacidade ela está disponível publicamente no site da empresa, em local visível, e é onde você diz quais são os dados pessoais que você coleta, para quais finalidades, o que você faz depois que passa o período legal, como é que o titular exerce os direitos dele. Lá dentro vai estar também o canal de atendimento ao titular para ele tirar dúvidas, né? São as principais, e alguns conceitos do que é a privacidade para que ele possa entender essa política. Então, ela é obrigatória, né? Tem alguns fazendo política de cookies também, não muito ainda no Brasil. Às vezes até coloca a política de cookies dentro da política de privacidade, muitas vezes. Tem alguns que trabalham política de segurança da informação, que é importante para o público interno da empresa conseguir fazer tudo com proteção de dados. E você acaba analisando os contatos que a empresa tem com operadores, né? Eu vou mudar o contrato com o call center para ele se comprometer também a tratar os dados pessoais da forma correta. Isso é importante, né? Bom, e aí em seguida você criou políticas, você adequou contratos com operadores, mas é importante também, a lei fala muito disso, de você sempre que tiver um serviço que você presta, um produto que você oferece, um processo de negócio que você faz dentro da sua empresa, que trate dado sensível, seja foto, biometria, dados médicos, dados em saúde, né? Dados sobre vida sexual, sobre aquilo que a gente viu na lei, né, que são dados sensíveis, você tem que fazer análise de impacto, né, desse serviço ou produto que você está oferecendo, porque está tratando dados sensíveis. Então, essa análise de impacto a gente vai ver mais à frente o que é, tá? Mas ela é uma análise de risco, a privacidade, é uma forma de uma técnica para você minimizar ao máximo o uso de dados pessoais, só tem que usar o que for extremamente necessário, é uma técnica para você avaliar as precauções que você vai tomar, né, e definir bem as bases legais e tudo mais. A gente vai ver um exemplo. Também você tem que fazer uma excelente gestão de riscos à privacidade. Você tem que identificar junto com as suas equipes de segurança da informação, de proteção aos dados, com o negócio, aonde tem risco de vazar dado, de perder dado ou de comprometer, né, o acesso ao dado a quem não deveria ter, ou de o dado ser desviado da sua finalidade. Então, quais são esses riscos? Quais as ações que eu vou tomar para mitigar ou eliminar esses riscos? Então, um plano de gestão de risco também é fundamental, né, para adequar a empresa. E, finalmente, você tem que tomar uma série de medidas de segurança da informação e uma série de medidas para atender o titular, estabelecer um canal de atendimento efetivo
que atenda a todos aqueles direitos que a gente falou agora há pouco. Mas, mesmo assim, se houver uma violação de dados, a lei diz que você tem que estabelecer critérios de quando você deve notificar o titular, de quando você deve notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados, e você tem que ter um plano de ação para conter aquela violação e deixar tudo isso registrado, né? Até para ter as melhores práticas e isso não voltar a acontecer. Então, a gente vai ver como é que funciona isso também. Bom, para fazer todas essas atividades, você acaba envolvendo o jurídico da empresa, a TI, o administrativo e RH, porque tem muito dado de colaborador, inclusive dado sensível, o marketing em relação com o investidor, no caso de instituições financeiras, que acaba tendo muito dado aqui de contato, a área comercial, que acaba vendendo produtos e serviços e precisa de dados de cliente, né? E a área de operações, que acaba tendo dado pessoal para tudo quanto é lado para operar os processos de suporte e os processos primários. Bom, e aí o que acaba acontecendo? As empresas acabam contratando um encarregado, nomeando um encarregado de dados, principalmente as empresas grandes. Um encarregado de dados da empresa, da própria empresa. O importante é que ele seja independente, né? Ele não esteja abaixo de uma pessoa que trate dados pessoais, por exemplo, senão ele não vai conseguir exercer o papel dele com independência. Então, aqui é importante que ele tenha independência e acesso direto à alta administração. E ele estabelece uma equipe interna que muitas vezes é formada por consultores, né, encarregados de dados especializados em privacidade que apoiam ele. Às vezes ele contrata advogado e pessoal técnico especializado em privacidade para apoiá-lo na atividade, porque é muita atividade aqui. Seja na fase de adequação, seja depois para manter. Bom, aquela primeira etapa que eu falei, né? A primeira etapa que eu falei, você aplica questionário presencial, remoto, os dois, e aí você analisa uma série de coisas, né? Você analisa, como é que está o risco à privacidade? Como é que está o compartilhamento? É feito da forma correta? E decisão automatizada? E direito do indivíduo? E finalidade e obrigação legal? E governança de dados? Medidas de segurança? Privacidade por padrão? Né, e por projeto, que é a análise de impacto, no final das contas. Retenção e descarte, violação de dados. Está fazendo tudo isso da forma correta? Olha só quanta coisa. Né? Então, o diagnóstico ele permite você pontuar e definir, né, as medidas que você tem que tomar. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, um exemplo. A partir do diagnóstico, ele gera um plano de ação. Atividades que você tem que fazer de tudo que você diagnosticou que não está ok. Aí você cria tarefas para serem feitas com responsáveis, com data de início, de fim, status, tudo mais. É importante. E tem uma tendência de colocar essas atividades, né, em metodologia ágil, em que você tem cards, né? Cada atividade vira um card com atividades a fazer, fazendo, feito, até chegar em validado. Né? Validado por alguém que não tenha feito, né? Então, você vai fazendo as atividades. Mas várias dessas atividades, como eu falei, elas caem no inventário de dados pessoais. Você tem que fazer um bom inventário de dados pessoais. Detectar quais tratamentos que você faz. Né? E aí são duas abordagens possíveis. Então, fica bastante interessante. São duas abordagens. Aí, nessas abordagens, o que você acaba tendo é a possibilidade de você ganhar, inclusive, tempo. Então, é bem bacana isso, né? Então, olha que interessante. Eu vi algumas consultorias que fizeram a identificação dos tratamentos de dados pessoais que ocorrem na instituição alinhados aos processos de negócio. Então, ele coloca lá no inventário abertura de conta corrente, avaliação de risco, concessão de crédito, ou seja, está vendo que bate com o processo de negócio? Cada tratamento de negócio, cada tratamento de dados que eu coloco lá no inventário, batendo com um processo de negócio que opere dados pessoais em algum dos seus passos. Então, o que você vai ter? Uma quantidade enorme de tratamentos para mapear e gerenciar. Né? Dizem que as empresas elas têm entre 80 e 120 processos de negócio.
Obviamente que não são todos eles que tratam dados pessoais, mas vamos dizer que, é o que eu tenho visto, 40% tratam dados pessoais. Então, a gente está falando de 40 a 60 processos, itens que dão entrada aqui no inventário. É bastante coisa para gerenciar, né? Então, o projeto fica maior. Você leva mais tempo também para mapear, né? Mas você passa a ter uma visão muito bacana dos processos de negócio e isso ajuda a melhorar esses processos de negócio. No entanto, isso projetos de mais longo prazo, principalmente em empresas grandes. Agora, tem uma outra abordagem, que também está correta, né? Que ela se baseia nas categorias de pessoa. Eu crio uma entrada no tratamento de dados, no inventário de dados, para cada tipo de pessoa que eu tenho registrado. Eu tenho cliente, então dá uma entrada lá em cadastro de clientes, colaboradores, agentes financeiros, né? E assim vai. Então, cada tipo de pessoa vira um item no inventário de dados. Aí, com isso, eu acabo limitando entre 5 e 10 tratamentos. O tempo do projeto se reduz bastante, né? E acaba focando em conhecer melhor as pessoas, porque eu mapeei em cima da pessoa e não em cima do processo. Não quer dizer que eu não vá ter a visão de processo. Eu vou ter, mas não no mesmo nível de profundidade desse. As duas técnicas estão corretas, e aí vai depender do tempo que você tem para fazer o projeto, né? Os projetos que eu estou conduzindo, eles estão indo, a maioria deles nessa direção, de mapear por categoria de pessoa. Aí, olha só o que um inventário de dados tem que ter, né? Quando você chega e diz assim, olha, eu tenho um item no meu inventário de dados chamado cadastro de cliente. Todo o Open Bank tem, né, um cadastro de cliente. Ele é em cima disso, de eu compartilhar os dados de cliente com outras instituições, né? Então, eu teria uma entrada aqui no Open Bank de cadastro de cliente. Aí eu tenho que dizer os processos de negócio dentro da empresa que acessa o cadastro de cliente, qual a base legal ou as bases legais que me permitem acessar o cadastro de cliente, ou seja, é legítimo interesse, é contrato, ou seja, eu tenho um contrato que me deixa usar aquele dado, é obrigação legal, é o quê, né? Então, as várias bases legais. Para aquele cadastro de cliente, eu tenho algumas categorizações de pessoa, eu tenho que estabelecer como é que vai ser o descarte e a retenção, eu tenho que estabelecer quais os direitos que eu estou atendendo, se eu já estou atendendo ou não, quem é o responsável por aquele conjunto de dados, as permissões de acesso, quem dá acesso, quem não fornece, quem opera aqueles dados pessoais para mim, pode ter operador, quais são os dados pessoais que compõem aquele tratamento de dados, quais os sistemas que acessam, aonde na infraestrutura esses dados são armazenados, as áreas de negócio que trabalham esse dado, né? Se tem geração de análise de perfil, análise automatizada desses dados, se tem transferência internacional, se tem compartilhamento. Então, olha só o tanto de coisa que eu tenho que colocar no meu inventário. Então, se eu tenho um inventário com 40, 60 itens, 40, 60 itens que eu tenho que fornecer tudo isso. Bom, e aí eu estava falando, né, que eu tenho que atender os direitos do titular e isso daqui é fundamental, o mapeamento disso tudo para conseguir responder, né? Quais os dados que você tem sobre mim? Eu mapeei aquilo tudo, então eu vou conseguir responder, né? Corrija aí meu endereço. Eu mapeei aqui que existe endereço, então vou conseguir responder para ele que tem endereço, que o endereço é tal. E assim vai. Só que, para atender todos esses direitos, é importante que você tenha um portal, porque senão você vai enlouquecer sua equipe, né? Uma instituição financeira com 1 milhão de clientes no Open Bank. Como é que ele vai fazer o atendimento disso manual? É interessante que ele tenha uma solução para ser o portal de titular dele, que é para ter o autoatendimento, né? Por que hoje as startups elas ganham muito e têm um custo baixo? Porque é tudo autoatendimento. O cara praticamente não tem uma equipe grande, né, para fazer tudo isso. E num portal de titular são uma série de passos que você tem que atender, né? Você tem que colocar
consultar dados pessoais, tem que permitir ele consultar os dados pessoais, realizar o download dos dados dele, consultar compartilhamentos, requisitar objeções, retirar ou colocar consentimentos, tudo isso tem que ter no portal, né? E aí o portal tem que atender a todas essas requisições, abrir um protocolo de atendimento, que a lei manda, né, ter protocolo de atendimento, permitir com esse protocolo de atendimento ou realizar o atendimento automático ou o atendimento manual, vai depender se eu consigo responder pelos próprios mecanismos da solução de portal de atendimento, que já tem muito dado já mapeado, né, e aí conseguiria responder. Ou, se não for possível, vai para uma pessoa responder, ela responde, isso gera os indicadores de atendimento para ver se eu estou sendo eficiente, e essa resposta volta. A todo momento, o titular tem que ter o status de como é que está o andamento daquilo. É assim que se faz um portal de titular. Em relação a relatório de impacto, que vai naquele fluxo, né, que é outra coisa que eu tenho que trabalhar muito forte, né? A autoridade britânica soltou um guia de como fazer relatório de impacto, muito interessante, é o guia que eu costumo usar. O Banco Central, ele também fez um relatório de impacto dos serviços dele, que ficou bacana, eu gostei, né? É um segundo bom exemplo aí, bem interessante. A gente vai ver um relatório de impacto, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. E eu tenho que fazer análise de risco. A análise de risco, você tem que dar nome por risco, você pode fazer análise qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é que você avalia a severidade, probabilidade, aí ele calcula a classe de risco. Tem que detectar quais são as ameaças, os danos e o plano de ação. Para cada um dos riscos, a privacidade. Isso gera um plano de gestão de risco, que é permanente. E a violação, você tem que registrar se teve alguma violação. Por exemplo, o dado ficou indisponível para o cliente acessar durante 24 horas. Isso é considerado uma violação. Ele deixou de ter o direito de acesso aos dados dele. Isso é uma violação. Então, tem que informar o cliente. O sistema está fora, a previsão de retorno é daqui a 24 horas, né? E as medidas, internamente, você registra as medidas que você está tomando para o serviço retornar ao ar e até mesmo medidas para isso não voltar a acontecer. É uma possibilidade, um ataque de hacker que roubou dados. Aí esse você tem que notificar até para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então você deixa registrado tudo isso. Bom, e análise de contrato. Então, eu gosto muito... veio uma pergunta aqui. Do Enio. Se trabalho só com empresas, dados de jurídica, tem que adequar-me à LGPD? Isso é bem bacana, né? Se trabalho com empresas, dados de jurídica, tenho que me adequar à LGPD? Eu não conheço nenhuma empresa que não tenha que se adequar à LGPD, né? Porque todas elas acabam registrando o dado pessoal. Exemplo, né? Ela só trabalha com empresa. Não tem como cliente pessoa física, mas ela tem colaborador internamente. Ela coleta dados do empregado dela interno para poder rodar a folha de pagamento. Então ali ela está coletando dados pessoais e tem que adequar aquele tratamento, tem que fazer a adequação daquele tratamento. Então até hoje não tem nenhuma empresa que não tenha que se adequar à LGPD. Na Europa, existe uma regra do seguinte, que se a empresa tiver menos do que 150, agora eu estou na dúvida se é 150 ou 250 funcionários, ela está livre das inspeções, né, ali e das obrigações ali da lei, né? Mas no Brasil ainda não existe nada disso. Então, todas as empresas, pequenas empresas, microempresas, grandes empresas, têm que se adequar. Okay? Vamos prosseguir. Então, eu gosto muito de, junto ao operador, você, como instituição de Open Bank, faça isso, faça um contrato de operação de dados pessoais que você disponibiliza para todas as partes, dizendo exatamente como você trata o dado pessoal, para quais finalidades, tudo aquilo. Ele é uma coisa que te permite você dar confiabilidade para as pessoas, para os envolvidos, de que você está tratando o dado da forma correta. Eu vou colocar um exemplo, tá, de operação disso.
Bom, aí tem uma questão aqui do José Aquino. Mas talvez para ente público a LGPD seja diferente. Para ente público, a única diferença é que não tem a sanção financeira. Eles não pagam multa. Eles têm as outras sanções, mas a multa não. Né? E assim, se for... E eles têm acesso a algumas bases legais interessantes. Por exemplo, polícia. Ela tem a possibilidade de estabelecer base legal de segurança pública. Né? Os órgãos de inteligência, a BIM, por exemplo, ela também consegue utilizar essa base legal. Então, ela consegue proteger, tratar seus dados mesmo sem sua autorização, porque ela tem essa base legal de segurança pública. Ela coleta seus dados porque ela utiliza isso para identificar uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, né? Então, tem aquelas câmeras lá espalhadas nas cidades que faz biometria do rosto, identifica consulta na base de dados o template do rosto, sabe, aquela pessoa ali está sendo procurada pela polícia, manda uma pessoa para lá. Então, ela usa a base legal de segurança pública para poder fazer isso. Então, para o governo, realmente é diferente, porque não tem multa, e eles têm algumas bases legais que as empresas privadas não têm, mas eles também têm que seguir a LGPD. Todos os entes de governo. Análise de contratos. Política de privacidade do Banco Central. Achei realmente bem fraca, tá? É uma política muito por alto. Né? É uma política de privacidade que ele fez para o site e não para todos os serviços dele. Eu prefiro as políticas de privacidade que elas tratam do todo. Né? E não apenas do site. Então, lamentável a política de privacidade. Tá? Eu vou mostrar um exemplo agora, bem rapidamente, disso tudo eletrônico. Tá? Aí vou abrir para perguntas daqui a pouco. Eu vou compartilhar minha tela para conseguir mostrar para vocês. Então, vou compartilhar minha tela. Peço a ajuda aí da equipe para saber se está aparecendo certinho. Já está aparecendo a tela? Sim, Yuri, está aparecendo. Ótimo, obrigado. Então, aqui tem várias opções no mercado de sistemas para você gerir seu programa de privacidade ponta a ponta. É mais para vocês terem ideia de como é que funciona um programa de privacidade, tá? Então, você entra numa solução e aí você tem... Essa, por exemplo, ela por detrás está rodando tecnologia InterSystems, né? É uma solução da Visum, que é uma parceira InterSystems, utilizou tecnologia InterSystems para dar automação do programa de privacidade. Então, aqui você consegue aplicar a tal das avaliações. Então, você tem aqui avaliações que tem questões que você aplica. E quando você aplica essas avaliações, você tem um diagnóstico com todas as variáveis de análise que todo mundo respondeu, quantos responderam sim ou não, quem foram os entrevistados, né? Todas as medidas que são derivadas das respostas não, né? E o cálculo de maturidade. Aí você acaba tendo um relatório disso também, né? Vou colocar aqui, por exemplo, tem no formato PDF, Word, PowerPoint, mas é interessante que aí você consegue ter isso num relatório também. As medidas que têm que ser tomadas, as recomendações, por importância. Aqui a medida e aqui a recomendação. Bem bacana. Então, a partir disso, você monta um plano de ação que vem para cá, de atividades que você vai fazer e de medidas que você vai tomar num Kanban. Você vai... Os cards aqui, com as soluções que você vai usar, o escopo da medida, a importância, os relacionamentos, né? E aí você vai tomando essas medidas, boa parte delas você faz até dentro da solução aqui. Então, você
mapeia toda a cadeia de valor de processamento de dados pessoais, ou seja, quem são seus operadores? O contrato dele já está alinhado? Quais são as áreas de negócio que tratam dados pessoais? Quais são os processos de negócio que fazem a execução de dados pessoais? Tratamento de dados pessoais? E todas as funções, pessoas e responsabilidades envolvidas. Você monta um fluxo de responsabilização, técnica de governança. Aí você mapeia todos os sistemas que tratam dados pessoais. Você mapeia... deixa eu ver aqui. Infraestrutura onde tem dado pessoal. Você mapeia soluções de mercado que vão te ajudar a atender medidas de segurança e outras medidas. Então, você tem a visão de TI, a visão corporativa, a visão de TI, papel, visão em papel, né? Ou seja, o que é que você tem de documento físico, né, que coleta dados pessoais. E, finalmente, a visão jurídica, né? Um contrato de operação de dados pessoais que você fornece para o teu cliente no momento que você está coletando, né? Ou então um contrato de operação de dados pessoais com todo mundo que faz parte do barramento do Open Banking. Então, é bem interessante essa possibilidade de você ter esse tipo de contrato. Além das cláusulas contratuais que você acaba colocando dentro dos contratos existentes que você tem com o operador. E aí você faz a governança de dado pessoal. Você vem aqui, todos os seus tratamentos de dados pessoais você coloca aqui. A gestão de cliente, por exemplo, né? Curador do dado, o tipo de categorização de pessoa, a categorização de dados. Eu tenho dado biográfico de cliente, biométrico, financeiro, de qualificação de risco. A classificação que foi feita para esse cenário. Tem dado sensível lá dentro. Quais são esses dados? Nome, CPF, qual o tanto de dados que costuma ter de cliente? Para os vários processos dentro de um. Né? Tem muito dado sensível. Mas para qual finalidade? Você tem que estabelecer. Aqui poderia até documentar mais amplamente. Mas geralmente para o Open Bank para fazer o consumo consciente e consentido de serviços e produtos financeiros. Tá? Para isso que você utiliza um Open Bank. Como é que os clientes são usados corporativamente, o cadastro deles? Né? São utilizados por todas essas áreas dentro da instituição, por todos esses processos de negócio. Está vendo que eu não deixo de ter a visão de processo também, por ter feito por pessoa? Aonde que ele está na minha infraestrutura, esse cadastro, todas as aplicações que têm acesso a esse cadastro. E se tem a visão física, né? O formulário de abertura de conta também tem acesso a dados do cliente, coleta dados. Aqui eu estabeleço permissões, né, por perfis, para qual justificativa tem que colocar. Base legal. Aqui eu usei uma técnica de estabelecer 4 bases legais, mas a principal para o Open Bank é consentimento. Isso é fundamental, é portaria do Banco Central, consentimento, tem que ter. Né? Então, o instrumento de consentimento que eu mais gosto é o eletrônico com opt-in, né? Ou seja, ele tem que marcar lá e a partir daí tem acesso, né? Você tem acesso a fazer o tratamento de dados. Mas coloque outras bases legais também, se existirem, né? Eu faço de assinar um contrato, beleza. Eu tenho uma obrigação legal junto ao Banco Central de repassar algumas informações, a Receita também, né? E ainda pode ter questões jurídicas que surgiram que faz com que eu tenha que fazer uma gestão de cliente que mande dados para fora. Aqui coloquei, isso sempre ocorre, né? Risco de transação no Open Bank, acaba sendo uma automação que você tem que mapear e você tem que dizer os critérios que você usou. Foi comprometimento de renda, histórico de transação, padrão de horário, valor, local, análise de documento pessoal biométrico, né, colocar a face junto com o documento, tem que dizer o critério que você usou. E para qual finalidade você usou isso? Assegurar a proteção ao crédito. Teve que coletar consentimento para coletar isso? Sim. Onde está documentado o algoritmo? Onde ele está? Né? Porque pode ser que eu precise analisar. E eu tenho que, obrigatoriamente, fazer um relatório de impacto para isso. Né? E aqui está o relatório de impacto, a gente vai dar uma olhada nele. Eu tenho que também documentar com todo mundo que eu compartilho para qual finalidade, os procedimentos que eu tomei,
se aquilo envolveu consentimento no momento do compartilhamento, se eu coletei consentimentos, por quanto tempo eu vou ficar com aquela informação. Informações financeiras geralmente são 5 anos, depois do término da transação. E como é que eu atendi a cada direito, qual foi o instrumento de atendimento, foi um portal de titular? Então isso é governança, tá? Isso é governança de dados. Aí eu tenho que vir para a gestão de risco, onde você estabelece quais são os riscos, faz toda a questão de severidade, probabilidade, custo do risco, ameaça, danos, de onde vem o risco, né? Vem de uma área, de um conjunto de dados, né? E as medidas que eu adotei para mitigar aquele risco, uma ou mais medidas. Isso gera um artefato interessantíssimo, que é o relatório de gestão de risco. Olha que bacana. Isso daqui, todo relatório de risco tem, né? Essa matriz. Aí o plano de gestão de risco, onde você diz qual é o risco, as ameaças, os danos e as medidas que você tomou ou vai tomar. Bom, aí por último, penúltimo, tá? Eu tenho aqui a possibilidade, rapidinho, tá terminando, tá, pessoal? Não vão embora. Análise de impacto. Esse daqui é legal, a gente aprofundar. Pô, eu estou tratando dado de cliente. Tem dado lá em grandes quantidades e com dados sensíveis. Então, tem que ter análise de impacto. Então, na análise de impacto, você tem que dizer o que você está fazendo nessa análise de impacto, qual o projeto, né? É a gestão dos dados do cliente, né? Para Open Bank, ou então coloca Open Bank. E aí você diz a finalidade, atender as melhores práticas de privacidade, os benefícios que aquilo traz para o cliente, né? As áreas de negócio que estão utilizando, os processos de negócio, operadores com quem você compartilha aquele dado, se vai para fora do Brasil, os quantitativos de dados que você opera, com qual frequência, com qual temporalidade você fica com aqueles dados, todo o detalhamento de quais são esses dados, as categorizações de dados, as categorizações de pessoa, as preocupações que você tomou com dado de criança, adolescente, vulnerável, se houver, tecnologias que você aplicou para proteger o dado, preocupações que você tomou, preocupações públicas também que você tomou, né? O PCI é uma que o pessoal usa muito no sistema financeiro. Bases legais que você conseguiu encaixar para operar aquilo, né? Direitos, quais direitos você está tratando, alternativas que você tomou para minimizar o uso, riscos que você atacou, que você minimizou, conseguiu reduzir, e procedimentos que você tomou na coleta, no uso, na retenção, no descarte, na minimização e na qualidade. Aí isso gera esse relatóriozinho aqui. Relatóriozinho no Word, nesse caso, o relatório de impacto. Já está sendo pedido em quase a totalidade dos processos que já estão na justiça, já são mais de 500. Olha aí que bacana, avaliação de impacto. Né? Todos aqueles campos na forma de um relatório. Você acaba tendo que mandar. Ok? Por último, você tem que registrar as violações, né? Registrar a violação aqui. Aí teve essa violação, foi isso que aconteceu, as causas, o que foi atingido, qual o quantitativo, o índice teve impacto, as consequências e o plano de ação. O que você tomou de ação? Se teve que notificar titular, quando ocorreu a notificação, tudo isso tem que ficar registrado. Última coisa que eu quero mostrar, portal do titular. Eu vou mostrar um aqui que não tem a ver com o Open Bank, não deu tempo de eu preparar. Mas é da mesma forma. Todo portal de titular tem que ter essas coisas aqui. Quais os dados pessoais que você trata, ele tem que ter essa transparência. Quais dados eu tenho sobre a pessoa, isso daqui a gente faz via InterSystems, o barramento de integração da InterSystems, vai nos sistemas que têm dados pessoais em tempo real, junta a informação, paraleliza e traz aqui em tempo real. Aí eu não tenho que coletar e armazenar nada, eu só consulto e retorno. E aí o próprio cliente, o titular, vai lá e baixa, faz a portabilidade aqui, que é um outro direito.
gere consentimento, todos os consentimentos que ele deu, né? Consentimento concedido, utilizado, aquela coisa toda. Faz pedidos para o contato lá do encarregado de dados. Pode ter acesso a documentos, né? É bom que você forneça documento para ele se interar sobre a lei. E as políticas de privacidade também, de cookie, tem que estar todas aqui. E o contato do DPO. Todo portal de titular tem que ter essas coisas, para você conseguir atender. Acho que o meu tempo deu uma estourada. Eu ainda tinha mais uma outra coisa para mostrar, mas não vou conseguir. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não temos mais perguntas. Eu agradeço aí terem ficado um pouquinho a mais de tempo. Ingrid, Thaís. Yuri, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria de aproveitar para falar sobre o nosso próximo webcast, que acontecerá no dia 17 de agosto, com o tema de MLOps, apresentado pelo Luciano Calatalo, tá bom? Será no mesmo horário, às 11 horas até meio-dia. Aproveito também para falar que esse webcast ele estará disponível nas principais plataformas de streaming, então estará no Spotify, na Deezer, no SoundCloud e no YouTube em formato de vídeo, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, aqui acabou de chegar, Yuri. Eu vi aqui. É do Enio, né? E reconhecimento facial e LGPD. Isso é algo realmente bastante discutido aí no mercado. Onde eu chego para fazer a adequação, me perguntou sobre isso. Ter reconhecimento facial em tudo hoje, né? Para identificar que a pessoa é a pessoa. Aí você, para conseguir, a princípio, qualquer coisa que você colete de dado pessoal, você teria que ter o consentimento da pessoa. Mas você pode recorrer a algumas bases legais para conseguir fazer a coleta facial, mesmo sem a requisição de consentimento por parte da pessoa. Por exemplo, eu citei um caso agora do segurança pública, né? Por causa da segurança pública, ele pode colocar essa base legal e coletar reconhecimento facial, porque isso ajuda a detectar pessoas que estão sendo procuradas. Por exemplo, um exemplo. Aí, por exemplo, às vezes eu tenho reconhecimento facial para abrir uma conta na internet, né? Eu coloco meu documento de um lado e mais o rosto, né? Isso está sendo muito utilizado para abertura de conta via internet, tudo isso. Aí, nesse caso, a pessoa está dando um consentimento dela para aquela coleta. É a melhor forma de você se garantir, a base legal de consentimento para fazer isso. E esse consentimento é só para esse momento, de validar que a pessoa é a pessoa. Logo em seguida, é importantíssimo que esse dado seja destruído, né? Não se continue com ele. Teve empresas que continuaram com isso e tomaram multas pesadas, né? Porque não faz sentido. Você já cumpriu a missão de saber que a pessoa é a pessoa, né? Apague aquilo, né? Então, é importantíssimo. Tá? Então, reconhecimento facial, ele está sempre muito ligado a você primeiro definir a finalidade do porquê que você está fazendo aquele reconhecimento facial, e a finalidade às vezes te leva a não ter que nem que pedir o consentimento, mas na maioria das vezes é importante que você peça o consentimento para fazer reconhecimento facial. E o consentimento é somente para aquela finalidade, você não pode usar a face que você coletou para outras coisas que não seja para aquele consentimento, para aquela finalidade que foi estabelecida. Então, a LGPD considera reconhecimento facial dado sensível e que quase sempre vai para a coleta de consentimento, né? Mas existem sim a possibilidade de ter alguma base legal, proteção ao crédito, segurança pública, que pode fazer com que isso aconteça. E ele fala aqui, este reconhecimento facial está sendo praticado muito nos condomínios. Sim, realmente são muito praticados nos condomínios por causa da, como a gente falou, né, segurança.
né? Então, tem essa base legal de segurança, né? Mas eu, ainda assim, para condomínios, eu coletaria o consentimento da pessoa. Aí acontece do seguinte, ela não quer dar o consentimento dela para a coleta do rosto dela, para dar acesso ao prédio, né? Aí, isso entra numa segunda questão. Existe outro meio de identificar a pessoa para a segurança de todos os condôminos, para que eu saiba que ela é ela e assim ela possa adentrar no condomínio, né? Poderia ser a biometria ao invés do rosto, poderia não ser biometria, poderia ser uma senha, né? Só que hoje a gente sabe que muitas vezes a senha você passa para 10, 20 pessoas, né? Então, eu acho que reconhecimento facial é desproporcional. Se eu fosse fazer a LGPD de um condomínio, não recomendaria a utilização de reconhecimento facial para poder dar entrada. Me limitaria ou a senha ou, no máximo, a digital, mas eu preferiria mesmo assim senha ou cartão de acesso, né? Senha ou cartão de acesso. Para mim seriam as duas melhores formas, né? Eu acho muito desproporcional coletar dado biométrico para dar acesso, ok? Mas ainda assim é possível você colocar bases legais para conseguir se defender, né? Mas mesmo assim ainda fica um pouco arriscado. É isso. Não sei se eu respondi. Tá? Muito obrigada, Yuri, pelas respostas. Obrigada pela apresentação incrível, né, como sempre, falando sobre um tema tão importante que é a LGPD. Convido vocês, então, a participar do nosso próximo webcast e acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai divulgar o podcast e o vídeo no YouTube desse webcast também, para vocês compartilharem com seus amigos aqui, que eu já vi que teve pedido, né? Então, já aproveitando para divulgar. Tá bom? Agradeço a presença de todos vocês e até breve. Até breve.